Bom dia, pessoal. Agora são 11h33. Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de refletir novamente a respeito de João, né? A respeito do testemunho de João, né? Como o testemunho de João de nenhuma forma ajuda Jesus, né? Se João tivesse que testemunhar a respeito de Jesus perante as autoridades, ele seria o primeiro a complicar muito a vida de Jesus, né? Por que eu digo isso? Eu vou dizer isso porque João vai dizer que Jesus é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo, né? E a missão do cordeiro dentro da lei judaica é morrer pelo pecado das pessoas, né? Só que Jesus, ele não pode ser o cordeiro por dois motivos. Primeiro, porque ele é um ser humano, não é um animal, e segundo, porque ele tem pecado. Portanto, não pode ser sacrificado como cordeiro, né? Tanto que se ele não tivesse pecado, ele não teria ido batizar com João para arrependimento dos pecados e perdão dos pecados, já que esse era o motivo e o propósito do batismo de João, né? E segundo, que João complica muito a vida de Jesus no seu testemunho, é que ele diz depois que Jesus, ele basicamente, ao invés de sacrificar o cordeiro para perdão dos pecados, ele vai dizer, basicamente, transformar o cordeiro, né, o corpo do cordeiro em pão e o sangue do cordeiro em vinho, né? Ou seja, ao invés de oferecer na Páscoa o cordeiro, o animal, para perdão dos pecados, oferece pão e vinho no lugar do cordeiro. O pão como se fosse o corpo do cordeiro e o vinho como se fosse o sangue do cordeiro, né? E por que eu digo que o testemunho de João não ajuda Jesus em nada, né? Porque o texto vai dizer que Jesus estava andando pelo deserto, estava pregando. Aí ele percebeu que a multidão tinha fome, ele vai lá, multiplica o pão, né, e o peixinho para a multidão comer. Então a multidão começa a seguir ele olha para a multidão e fala para a multidão assim: vocês estão me seguindo por causa da comida que eu dei vocês e não por causa dos sinais que eu estou dando para vocês, né? E por que Jesus fala isso para eles? Né? Porque eles, como conheciam a Escritura, eles sabiam que o Deus de Moisés, do qual eles adoravam e seguiam, era o Deus que tinha mandado maná para o povo no deserto, pão para o povo no deserto, né? Então, como eles seguiam Jesus e achavam que Jesus era o Cristo, vindo da parte de Moisés, defendendo a lei, cumprindo a lei, eles achavam que Jesus também ia dar comida para eles no deserto, né? Só que aí, João, quando vai testemunhar a respeito de Jesus nesse sentido, ele mais uma vez destrói, né? É, um testemunho, né? Em vez de dar um testemunho que pudesse defender Jesus, ele dá um testemunho que acaba prejudicando Jesus. Por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque houve uma murmuração entre os judeus, por quê? Porque os judeus achavam que Jesus iria dar pão para eles, mas o pão como que Deus deu através de Moisés. Mas Jesus, por outro lado, segundo o testemunho de João, estava dizendo que Jesus estava colocando como se ele fosse o pão que tirava o, o pecado do mundo, que dava a vida ao mundo, né? Justamente por quê? Porque na última ceia, né, como João dizia que ele era o cordeiro, né, o que ele fez? Ele ofereceu, em vez de oferecer o cordeiro, ele basicamente fez assim: ó, eu não sou o cordeiro, eu não vou morrer pelo pecado de ninguém como cordeiro, mas no lugar do cordeiro eu vou oferecer o pão e o vinho. Por isso que ele diz na última ceia, né, esse é meu corpo, que é o pão, e esse vinho aqui, esse cálice aqui, é o meu sangue. Mas olha só a murmuração dos judeus lá no capítulo 6, versículo 41, né, de João. Né? Murmuravam, pois, os judeus porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: esse não é filho de José? Acaso não conhecemos pai e a mãe? Como diz agora se dizer que desceu do céu? Então eles disseram, não conhece, eles disseram, né? Nós conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele vai dizer que desceu do céu, né? Aí Jesus responde para eles não murmurar. Aí é um versículo onde Jesus, mais uma vez, admite que João é o pai dele, no versículo 44, né? Porque João vai dizer o seguinte, né? Depois que eu batizar vocês, vai vir Jesus e ele vai batizar junto com o Espírito Santo. Aí logo após, João diz que ele batizava de um lado e Jesus batizava de outro. Então, quer dizer, se quem ia batizar com Jesus era o Espírito Santo, Jesus batizava de um lado e João batizava do outro, o Espírito Santo só pode ser João, né? E foi João que engravidou Maria. Então, olha só porque que ele, mais uma vez, ele confirma no testemunho dele de que Jesus disse basicamente que ele era pai de Jesus, né? O problema é que não tem nenhum uma escritura de Jesus se defendendo, né? Tudo que nós temos é o que as pessoas falavam sobre ele. Pode ser verdade ou mentira. Por isso que eu digo que Mateus pode ter falado a verdade, João pode ter falado a verdade, ou os dois podem ter falado a mentira, ou um só ter falado a verdade. Olha só o que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele vai dizer que ninguém pode ir até ele se o Pai dele não trouxer. Então, se as pessoas que estavam indo até ele
foram porque o pai delas trouxe e quem estava levando elas até Jesus era João, significa que o pai de Jesus é João. Muitos podem dizer assim, mas João estava fazendo a vontade de Deus, mas eu não vejo por essa ótica, porque para mim Deus é o próprio homem, né? Então, veja bem o que Jesus vai dizer, né? Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, ou seja, João estava dizendo que Jesus iria dar a vida dele pelo mundo como cordeiro. Mas ele não poderia dar a vida dele pelo mundo como cordeiro para o perdão dos pecados, porque ele mesmo era pecador, né? Tanto que a mãe dele até sacrificou por mim quando ele era mais novo, tanto que ele até se batizou com João para o perdão dos pecados. Então ele vai dizer, o pão que eu vou dar pela vida do mundo é a minha carne. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque na Páscoa ele deveria oferecer o cordeiro. Só que como João disse que ele era o cordeiro, ele teria que oferecer a própria vida. Então ele está dizendo assim, a vida que eu vou oferecer pela salvação do mundo, o pão que eu vou oferecer pela vida do mundo é a minha carne. Por quê? Porque a carne dele não era a carne literal, ou seja, ele não queria morrer como um sacrifício. Então, por isso, na ceia, ele entrega o pão e fala, esse pão aqui é o meu corpo, esse sangue, esse cálice aqui é o meu vinho. Ou seja, João complica a vida de Jesus, porque se por um lado ele diz que Jesus era o responsável pelo batismo para perdão dos pecados, estava descumprindo a lei, colocava Jesus então na mira das autoridades por causa de João, por outro lado ele complica, porque ele acaba dizendo que Jesus, da mesma forma, não estava cumprindo a lei. Por quê? Porque ele não ia oferecer o sacrifício do cordeiro no dia da Páscoa. O que ele ia oferecer pela vida do mundo, né, era exatamente o pão e o vinho, que é o que ele transformou no corpo dele. É como se ele estivesse dizendo, em vez de morrer literalmente pelo pecado de vocês, eu também não vou oferecer o cordeiro na Páscoa, mas vou oferecer o pão como se fosse o corpo do cordeiro e o vinho como se fosse o sangue do cordeiro, né? Aí o texto vai dizer que Jesus ensinava isso na sinagoga em Cafarnaum. Então, ou seja, em vez de ensinar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, ele estava ensinando exatamente ao contrário, né? Trocar o cordeiro pelo pão e vinho, né? Aí, isso que ele ensinava na sinagoga, por isso que ele era expulso da sinagoga, né? O texto vai dizer que muitos dos discípulos que seguiam ele ficaram escandalizados por isso e diziam, ninguém pode ouvir esse discurso, e deixaram de seguir ele, certo? Então ele olha para os discípulos dele e fala para os discípulos dele, se vocês quiserem me abandonar, também abandona. Aí o texto vai dizer a respeito da incredulidade dos irmãos dele, ou seja, enquanto ele ainda estava pregando na sinagoga, né? Então os irmãos dele vão chegar perto dele e vai dizer para ele, né? Ô Jesus, por que você não deixa esse lugar aqui, vai para a Judéia lá, né? Junto para os seus discípulos, para que eles vejam o que você faz, porque você fica fazendo essas coisas em oculto, né? E não há quem quer que quer ser conhecido em público, que fique realizando essas coisas em oculto, né? Então os irmãos diziam isso para ele porque não acreditavam nele, porque os irmãos dele ouviam esse discurso, achavam que ele estava querendo aparecer, né? Porque como é que pode você dizer, né, que a carne que você vai dar pela vida do mundo, né, é na verdade o pão e o vinho no lugar do cordeiro, né? Porque a carne, ela é dada para a vida do mundo, mas a carne que é dada para a vida do mundo é o sacrifício do animal. Então, trocar o sacrifício do animal, do cordeiro, literalmente, por um ser humano, ou por pão e vinho, né? Ou seja, um ser humano como cordeiro, ou pelo pão e vinho como se fosse o cordeiro, o corpo e o sangue do cordeiro, é uma blasfêmia e um pecado contra a lei, né? Por isso as autoridades vão ir atrás de Jesus, né? Por isso que os discípulos dele vão dizer, né, que não acreditam nele, né? Porque todos conhecem a lei, né? Então o texto vai dizer que havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões, porque uns diziam que ele era bom e outros diziam que ele enganava o povo, porque era exatamente o que ele estava fazendo, ele estava enganando o povo, né? Por que ele estava enganando o povo? Primeiro, ele não poderia ser o cordeiro que tirava o pecado do mundo porque ele era homem. Segundo, ele não poderia ser o cordeiro que tirava o pecado do mundo porque ele tinha pecado, por isso se batizou com João, né? Para arrependimento dos pecados, perdão dos pecados, porque esse era o propósito do batismo de João. E terceiro, ele não poderia ser o Cristo, né, o Messias, porque o Messias vinha para restaurar a lei, ou seja, sacrifício de animais para perdão dos pecados, porque ele estava querendo dar pela vida do mundo, né, ao invés de ser o cordeiro literal, a morte do animal, a carne do animal, estava querendo dar pão e vinho no lugar do animal. Até porque ele estava certo, né? Se dependesse de João, ele deveria morrer como sacrifício humano,
né? Como se fosse um cordeiro, né? Mas ele também não queria morrer como sacrifício humano, como cordeiro. Então ele inventa outra religião. Então a partir de hoje, para salvar o mundo, né? A carne que vai salvar o mundo, que eu vou dar vai ser o pão e o vinho, que é o que ele se viu na última ceia, que ele disse: esse é o meu pão, que é o meu corpo, esse é o vinho, que é o sangue. Ou seja, dizendo que aquele pão era o corpo dele, aquele vinho era o sangue dele, porque o que deveria, porque João dizia que ele era o cordeiro. Então ele está dizendo: eu não sou cordeiro, o cordeiro é esse pão aqui, esse vinho aqui, entendeu? Aí o texto vai dizer que houve muita controvérsia entre os judeus, né? Porque ele estava ensinando isso na sinagoga, os judeus começaram a dizer: como é que ele pode dizer essas coisas, né, sem ter estudado, né? Então ele vai dizer: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, se João foi que enviou ele, se foi João, o Espírito Santo que enviou ele, então ele está dizendo que essa doutrina aqui é de João, que é basicamente o pai dele, né? O Deus dele, possamos dizer assim, né? Então ele vai dizer: se alguém fizer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então ele está basicamente dizendo: tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, eu faço pela vontade do meu Pai. Então, se vocês conhecerem a doutrina, vocês vão saber se ela é de Deus ou não. Então, de fato, essa doutrina era de Deus, mas era do Deus que João servia, que nada tinha a ver com Deus que os judeus serviam e seguiam, né? Então o texto vai dizer que, após ele ter dito muitas dessas coisas, né, dito que os judeus queriam matar ele, os judeus vão falar com ele: você tem demônio, nós não queremos matar você. E uma coisa ele estava certo, porque o judeu, se tivesse uma ovelha, né, mesmo que o sábado fosse proibido de trabalhar, o judeu tivesse uma ovelha perdida no campo, o judeu tinha que ir lá resgatar a ovelha. Então, se ele queria resgatar as pessoas, nesse sentido ele estava certo, trabalhar no sábado, né? E aí ele vai dizer para os judeus: né, vocês estão querendo me matar, mas a lei diz que não pode matar. Como assim? Vocês não observam a lei? Aí os judeus vão dizer: não queremos matar você, né? Então o texto vai dizer que diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Né? Eis que falam abertamente e dizem: porventura reconhecem verdadeiramente a autoridade. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem: porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo. Eles começaram a se perguntar, né? Será que as autoridades acham que ele é Cristo? Porque ele fala abertamente, ele fala que é o pão do céu, ele fala que o pão que ele vem trazer para a salvação da vida das pessoas é o pão e o vinho que ele vai oferecer na ceia, né, no dia da Páscoa, não o cordeiro, que é um animal. Será que as autoridades acreditam que ele é o Cristo? Porque não tem como, né? Porque o Cristo veio para restaurar a lei, né? Não para descumprir como ele está fazendo, né? Aí ele vai dizer, né? Nós todavia sabemos de onde este cara vem, nós sabemos de onde ele vem, de quem que ele é filho. Nós, por exemplo, a respeito do Cristo, não sabemos de onde ele é, nós não acreditamos que ele é o Cristo, né? E de fato não era, né? Então o texto vai dizer que ele ensinava no templo, né? Então o texto vai dizer que os sacerdotes, os escribas e fariseus vão mandar soldados até Jesus para buscar ele, né? Aí olha só o que o texto vai dizer: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: por que não o trouxeste? Porque era para trazer Jesus, né? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então eles ficaram impressionados e disseram que não levaram Jesus até lá porque ninguém jamais tinha falado como Jesus, né? Eles vão dizer: replicaram os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades dos fariseus? Então eles ficaram preocupados, perguntaram: será que alguém dentre os fariseus que eu mandei lá, né, acreditou nele? Porque ele não pode ser o Cristo, né? Ele não pode substituir o cordeiro que é morto no dia da Páscoa para perdão dos pecados por pão e vinho, né? Ele vai dizer: quanto a esta pebre, né, quanto a prebe, né, que nada sabe da lei, é maldito. Então ele vai dizer: se o povo acreditou, tudo bem, porque o povo não entende nada da lei. Agora, os escribas e fariseus acreditarem nele, que ele é o pão da vida, né, que ele retira os pecados através do batismo, através do pão e vinho, né, que ele vai servir na Páscoa. Então o texto vai dizer: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Nicodemos era aquele que Jesus disse que ele precisava nascer de novo, nascer do batismo, passar pelo batismo para arrependimento, perdão dos pecados, para poder entrar no reino dele, né? Nicodemos parece que era da febre também, né? Não tinha conhecimento da lei, né? Porque o batismo jamais poderia substituir, né, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, muito menos o pão e o vinho que Jesus oferece na Páscoa, né? Então ele vai dizer: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem saber o que ele fez? Ele pergunta, né? Nós não podemos julgar Jesus
se nós não ouvimos ele, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Defender Jesus fica difícil, por quê? Porque você não tem nenhum livro que foi dito, escrito por Jesus, né? Tudo que você tem são evangelhos de pessoas que são autônomas, ninguém sabe se é Mateus mesmo, Lucas mesmo, ou seja lá quem for mesmo. Tudo que você sabe que eles falam a respeito de Jesus, mas todos eles divergem, né? Porque enquanto Mateus diz que Jesus veio para seguir a lei, basicamente João está dizendo que Jesus vem trazer uma nova religião, né? Aí responderam eles: dar-se-á acaso de quem também tu és da Galileia? Então, eles vão dizer, já que você é da Galileia, examina e verá se da Galileia se levanta algum profeta. Eles não acreditavam que nem da Galileia pudesse nascer algum profeta decente, né? Então, o texto vai dizer que cada um foi para sua casa. Então, por que eu trouxe esse texto aqui? Para vocês verem que o testemunho de João a respeito de Jesus cada vez complica mais Jesus, né? Por quê? Porque ele disse que Jesus era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, mas a carne que deveria ser oferecido para perdão dos pecados pela vida do mundo, deveria ser a carne do cordeiro. Só que Jesus basicamente está dizendo o seguinte: a carne que eu vou dar pela vida do mundo não é o meu próprio corpo, como o João disse que eu sou o cordeiro, mas sim vai ser o pão que eu vou transformar em corpo do cordeiro na última veia e o sangue dele que eu vou transformar em vinho, né? Ou seja, o vinho que eu vou transformar em sangue. Então, ou seja, o testemunho de João a respeito de Jesus complica cada vez mais a vida de Jesus, né? Não ajuda Jesus em sentido nenhum, né? Então, Mateus, eu acredito que Mateus ainda defende mais Jesus, porque ele diz que Jesus vem seguir a lei e não abolir nenhum Y da lei, né? Ou seja, vem sacrificar animal para perdão dos pecados e não batismo.